Olá, a mensagem que eu trago hoje para vocês é sobre a parábola da ovelha perdida. Na época de Jesus, muitas vezes quando ele andava com as pessoas de má fama, as pessoas julgavam, né? Nossa, como é que ele anda com essa pessoa? Nossa, tipo... E aí Jesus contou essa parábola, né? A parábola diz o seguinte: havia um pastor de ovelhas que tinha 100 ovelhas. E em um determinado dia, uma dessas 100 ovelhas se perdeu. E assim, ele ainda tinha 99 ovelhas, né? Então, tinha necessidade dele ir atrás dessa outra ovelha. Mas ele amava as 100 ovelhas e ele foi atrás dessa ovelha perdida. E foi difícil de encontrar a ovelha, mas acabou que ele achou a ovelha e trouxe a ovelha de volta. E o que Cristo quis dizer, né, com essa parábola? Cristo quis nos dizer que Deus ama a todos igualmente, independente do que aquela pessoa tenha feito. A maior felicidade de Deus é que aquela pessoa se arrependa dos seus erros e se volte para Deus. Então, às vezes tem aquela pessoa que todo mundo fala, não, fulano não tem mais jeito. Isso aí já era. Mas para Deus não, gente. O nosso pensar é diferente do pensar de Deus, né? Para Deus há uma grande festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus erros. Às vezes o mundo vai fazer você achar que você não merece perdão. Às vezes o mundo vai falar, você é uma pessoa que não presta, você é uma pessoa que não merece nada na sua vida pelo que você fez. E Deus não pensa assim. Deus te dá uma chance, Deus está o tempo todo te chamando para viver uma vida com Ele, independente do que você tenha feito. Judas é um exemplo claro disso. Ele traiu Jesus, ele fez a pior coisa, né? Que foi trair Jesus. Só que Judas, ao invés dele se arrepender do que ele fez, o que ele fez? Se matou, foi lá e se enforcou. Por quê? Porque o mal ficou, o peso na consciência, né? Teve, porque ele traiu Jesus. E ele, ao invés de se redimir, caraca, fiz merda, né? Não, o mal se apossou dele, da vida dele, e colocou na mente dele que ele era a pior pessoa, a pior criatura, e não tinha perdão, e ele foi lá e não aguentou e se matou. Então, muitas das vezes as pessoas cometem erros e fica essa coisa, né, de nossa, eu não mereço mais nada, e a pessoa acaba fazendo uma coisa ruim pra vida dela, porque pelo aquilo que ela fez, e acha que Deus nunca vai perdoar ela. Mas não, gente, Deus perdoa a todos. É só a pessoa se arrepender, né, de verdade do que ela fez, entregar a vida dela na mão de Deus. E claro que ela vai sofrer as consequências do erro dela, não tem como, Deus é justo. Mas quando a pessoa se arrepende de todo o coração, entrega a vida dela para Deus, a verdadeira vida, né, a verdadeira vida, né, que Deus prometeu para aqueles que o amam, a pessoa vai usufruir. E até mesmo aqui, né, após aquele processo das consequências do erro daquela pessoa, porque quando a pessoa erra e se arrepende, mesmo assim ela vai sofrer as consequências. Então, após esse processo, ela vai ter uma vida plena também. Então, vale a pena você se arrepender, vale a pena você reconhecer seu erro e se voltar para Deus. É 1000 vezes melhor do que você achar que você não tem perdão e se afundar cada vez mais. E quando eu falo de arrependimento, não é só para aquelas pessoas que faz atrocidades na vida, não, gente. Para todos nós precisamos de arrependimento diário. Às vezes a gente olha assim, fulano é tão correto, não é tão certinho, mas aquela pessoa também precisa de arrependimento. Eu, por exemplo, tô aqui falando pra vocês esses vídeos toda semana, mas diariamente eu erro. E todos os dias eu tenho que pedir perdão a Deus pelos meus erros, né? Claro que a gente não vai sair fazendo coisas que a gente sabe que é errado e continua fazendo. Mas a gente tem aquele erro inconsciente, né? E então a gente tem que diariamente pedir perdão a Deus, todos nós. Então é basicamente isso. Deus, ele se alegra quando um pecador se arrepende, quando uma pessoa que todo mundo vê como um perdido se arrepende do que ela faz, do que ela fez e se volte para ele. Mas assim, Deus, ele é justo. Deus, ele fez o inferno, né, para Satanás e seus anjos caídos. Ele não fez esse lugar horrível para nós, seres humanos, né, gente? Só que ele é justo. Então, ele chama as pessoas o tempo todo, ele tá chamando as pessoas para se arrependerem, para viver uma vida coerente, né, com princípios, de acordo com a palavra de Deus. E às vezes muitas pessoas, mesmo Deus chamando ali o tempo todo, a pessoa não quer. E a pessoa não se arrepende nunca.
E aí, infelizmente, essas pessoas vão para esse lugar horrível, a palavra nos fala, né? Então, não foi um lugar feito para nós, mas Deus é justo. Então é isso, gente. Se hoje você tem esse pensamento, né? Já fiz tanta coisa na vida e hoje em dia eu não quero saber mais nada, largar de mão. Não pense assim. Deus, Ele está te esperando, né? Ele está te esperando se arrepender de todos os seus erros e entregar sua vida na mão dele. Que Deus tem vida nova para todos nós. Então, pensem e reflitam sobre isso. Essa é a mensagem de hoje. Tenham uma ótima semana e fiquem com Deus. E até a próxima.